As músicas vieram surgindo, não necessariamente só pensando em falar de cidade, mas com o tempo a gente foi percebendo que sim, era uma música para falar da nossa cidade. Muito dessa dualidade do 50-50, né? Se ferra muito, mas se ganha muito, né? A cidade te dá uma letalidade muito grande, mas por outro lado, você não conseguiria viver sem ela aqui, né? E as relações que você tem nela, com seus amigos, com seus amores. Quando é a música que abre o disco, que é Verões e Vícios, ela é um retrato bem assim do que aconteceu, da solidão da pandemia, né? A primeira frase dela é: sem beijos ou abraços, com taça, mas sem torcida. Sem beijos ou abraços, com taça, mas sem torcida. O normal tomou as nossas vidas. A gente vivia aquilo que é um novo normal, né? Que na verdade é um normal que toma nossas vidas para sempre. Aquilo que a gente falou sobre o novo normal, falava 2 anos atrás, é o que a gente vive hoje. Tu tá com várias condicionantes, mas foi tudo bem. Preciso apresentar a carteira de vacinação, beleza. Preciso tomar quantas doses for, beleza. Isso é o normal a partir de agora. O Camilo participou da gravação de Verões e Vícios, que era uma música muito boa e ele conseguiu acrescentar muito na música. A gente lembra que a gente mandou a música para ele, o Aramis mandou, se não me engano foi o Aramis, mandou a música para ele. Tinha música aí, era para formatar melhor na cabeça, aprender mesmo, que tinha essas variações e tal. A música cresceu bastante com a entrada dele, também porque ela tinha um início no baixo bem interessante, aí depois ele veio acrescentando e a música cresceu muito, tanto que é a primeira música do álbum. Talvez a Bear Pop seja a música que fale diretamente do conceito que o disco quer passar, né? Essa cidade. Só tem como tu amar a cidade ou tu odiar aquela cidade se tu conhecer ela. Se tu conhecer muito ela. Eu não te quero só pra mim. Hoje eu entendo, hoje eu te entendo. Não interessa quem de nós errou, eu não te culpo mesmo assim. E essa música, ela dá essa dualidade de 50-50 que eu falei anteriormente, muito grande, né? A cidade ela te pode muito, mas a cidade ela te dá muitos grandes. Viver no urbano, né? Viver nessa loucura, nessa selva é uma coisa que te dá uma maravilha. E a ideia de Polis era aquele cidadão que 20 anos no futuro veio falar com ele mesmo 20 anos atrás, né? E ele meio que aconselhava para que esse ele de 20 anos atrás, né, no passado, tentasse levar a vida de uma maneira mais normal e natural e não ficasse tão preso às frustrações e ao medo que ele levou até lá. Ele meio que veio se salvar de uma maneira que ele dizia para ele mesmo que ser intenso nas coisas não era o modus operandi que ele devia ter. Ele devia levar as coisas como natural e ser um cidadão padrão. E esse riff era um riff que a gente usava de introdução, não nas mesmas notas em si, mas era um riff que a gente usava de introdução, antes mesmo de gravar o disco. E ela, quando eu estava fazendo esse riff inicial lá, eu meio que me transportei para toda aquela vibe ali do Dando Peso. E esse trecho da música que fala assim, né, os espelhos nos refletem longe, é duplo, né, o sentido em relação a isso. Tanto é próprio nosso, de quando a gente vê as outras pessoas de outras regiões falando da gente, mais do sudeste para baixo, assim, né, falando da gente, quanto a gente está longe de tudo, né, das coisas, e às vezes realmente existe até um preconceito em relação a isso, mas também de nós mesmos, né, de às vezes também enxergar isso como longe e não entender como isso é foda pra caralho, né, é uma coisa que é nossa, que a gente tem que valorizar pra caralho. O Thierry também é um parceiro aí, sempre foi um parceiro da galera, muita gente boa. Quando foi ensaiar com a gente lá no Fábrica, ele mostrou que tinha domínio total da música, que ele escutou a música várias vezes, não precisou de nada. A gente já foi tocando a música junto com ele e ele já foi cantando. O antídoto, como o título já diz, é cura, né? Então a banda, nós precisávamos ter, né, nosso viés político, nossa visão política, de falar sobre a necessidade de cura e mostrar nosso ponto. Enquanto esse governo negacionista
quanto esse governo atrasou, atrapalhou a vida de muita gente, e mostrar o quanto a vaidade de um líder, seja ele político, seja ele qualquer coisa, pode trazer consequências sérias para a vida de algumas pessoas. E também hoje a gente está tendo a participação do Leon, que cantou um trecho da música Antídoto, que é um trecho bem forte, bem impactante. Ele conseguiu de maneira magistral assim, fazer esse trecho com uma força, que era o que a gente queria. O contexto musical que eu carrego muito, que eu toco, é um bagulho totalmente diferente. A gente faz no death metal a gente faz uma abordagem subjetiva, mas de uma forma muito mais agressiva, explícita e muitas vezes violenta de um tema, independente de qual seja. E quando chega com um bagulho assim, uma poesia, um hardcore e tal, que foge muito do que tu tá acostumado, tu é pego de surpresa. Então tu acaba de uma forma muito boa, regredindo como músico, mas de uma forma que tu vai aprender, saca? E quando eu vi, eu falei, caraca, será que eu tenho espírito pra fazer isso? Então isso exigiu um treinamento, assim, que fazer em casa. Pô, eu não posso meter a voz dos 7 demônios encarnado pra fazer isso, eu tenho que fazer um negócio mais levado pro som. E isso me fez aprender, inclusive do que eu vou levar pra minha banda, saca? Reúne todo mundo aqui na frente de um SM57. Quase eu caio, caralho. Ei, cuidado com essa velhinha aí atrás. Matança! Extermínio! Começa com extermínio. Matança termina com porrada. Começa a matança? Não, extermínio. 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 Matança. Vai. Tu fala do jeito que o papai gosta. Extermínio! Matança! Extermínio! Matança! Extermínio! Matança! Matança! Estourou? Não, eu não gravei. E a garganta do cara fica como, né? Agora que já estourou, mano. Matança! Estourou muito, desculpa. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à terra dos sonhos despedaçados, da política de morte, do negacionismo e da corrupção. Suas palavras vomitadas ficarão para a história, como um laboratório de perversão. E não confunda nossa memória com sua ignorância e sua contaminação, pois nos tornamos um contra-exemplo de horror e pária global. Pais, mães, avós e filhos mortos, pelo que se diz herói da nação. E ali se fala sobre o término de um relacionamento, aquela ideia, aquele término recente que quer aquela conversa para voltar, ou sim ou não, ou já 8 ou 80, se voltar voltam bastante bem, voltam conectados e tudo mais, e se não voltar também para se separar de vez. É uma música também rápida, ela é uma música alegre, apesar dela falar desse término, e é uma música também que ela é cheia de viradas também, de bateria, assim como o Belle Époque, e viradas da guitarra também no baixo. O riff dessa música eu tenho desde 2018 guardado, e quando a gente começou a compor as músicas pro álbum, foi uma das primeiras que a gente passou, o Aramis e eu. A gente tocou e o Aramis veio com a ideia de homenagear um amigo nosso, Renan, que mora no sul hoje. E só que a gente tocou, fez a música, gravou e deixou assim ficando lacuna. Então sempre ficou, essa vai entrar. Quando ela entrou, a letra que tinha não estava bem fechada. Então a Aramis sempre falava, queria que fosse pra ele. Então eu peguei para escrever a letra e pensei como se fosse uma carta que eu tô mandando para um amigo, para saber como estão as coisas, né?
E tu vai ver nas letras lá que tem várias pessoas perguntando se as coisas continuam daquela forma, se o cara não é daquele jeito e tal, e sempre esperando que as coisas que ele seja o melhor possível, né? A música em si, ela incisivamente eu tentei colocar na pele de pessoas que sofrem algum tipo de preconceito, né? Grupos que sofrem algum tipo de preconceito. Então a letra ela vai ter totalmente isso de esse cidadão que está lá como locutor, fala. E como esse tipo de preconceito se renova, né? Estamos em 2022 e cada vez mais nós vemos uma sociedade que vai se afundando em questões políticas neofascistas e esses preconceitos eles estão rodando, racismo, LGBTfobia, sexismo, entre outros. E a resposta final geral é o refrão falando, né? Onde que nós íamos antes de nós estarmos sozinhos, né? Esse é o ponto. Essa é uma música bem politizada, na verdade. Ela fala sobre política, não tem como tu desvincular ela de política, e fala sobre alguém ou um grupo que acreditou muito no Salvador, e no final das contas ele percebeu que é mais um do cenário político. Olhe o mundo fora do lugar, o Messias as mãos lavou. Não tem como não vincular ao atual governo, né? É muito claro, é uma linha indireta, ela é bem literal, na verdade. Não tem, é um soco na cara. A música Voz Falhar, ela fala de amor, como qualquer... O amor, existem várias faces, mas o amor citado na letra é um amor protetor, é um amor de uma mãe para o filho. E o passar do tempo, ele vai se desenrolando. Tentei por milhares de vezes encontrar e gritei até a voz falhar. Então é mostrando a realidade dura, né, que uma mãe tem na criação de um filho, que não é só quando nasce, mas assim, para a vida inteira. Dormi por vários meses sem descansar e corri pensando em voar. E quando a insanidade